Bom dia, tudo bem, Gustavo? Bom dia, Sr. Rubens. Olha nós aqui novamente. Novamente aqui, terceiro episódio do programa Papo Legal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre direitos e deveres e puxar um pouquinho por contrato de locação de imóveis. O que você acha Que disso? também não deve ter nenhum tipo de problema, não é verdade? Não, Você locação... desconhece? Já passou por isso na sua vida? Não, locação não costuma Nada, dar não. muito problema, né? Locação dá tanto problema que tem imobiliária que sequer trabalha com locação. De tanto Sério? problema que dá. Só compra e venda. Só compra e venda. Tem imobiliária que fala, não, locação eu não mexo. Eu só quero compra e venda, né? Mas vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Eu e o Gustavo... Gustavo é uma pessoa muito famosa, então ele é um pouco avesso às redes sociais. Então eu vou pedir para vocês seguirem o Instagram @RubensCapistrano. Gustavo não tem, né? E se vocês quiserem mandar temas lá para mim, a gente vai conversando sobre esses temas nos episódios futuros. Esse tema de hoje, inclusive, foi pedido por um amigo nosso, né? Então vamos lá. Vamos falar? Divirta-se que o tema é todo seu. Então, vamos lá. Sempre que alguém fala de direitos, né, a pessoa sempre pergunta para mim quais são os meus direitos. E aí, quando eu começo a falar dos direitos da pessoa, eu sempre lembro que, além dos direitos, ela tem deveres também. Ô, palavrinha, hein? Exato. E a parte dos deveres parece que, às vezes, as pessoas esquecem, né? Porque o legal é ter direito, não dever. Né? Então a gente sempre lembra, você tem os direitos e você tem os deveres, tá? O fato de você eventualmente não ter cumprido com um dever seu também não é como uma consequência que você vai ter um direito retirado da sua esfera, né? Mas você precisa cumprir com os seus deveres e você tem os seus direitos também. Muito bem. A pergunta que me veio dizia a respeito à questão do direito ao sossego. Olha só, o silêncio. O silêncio. E mais curiosamente, foi uma situação na qual esse meu amigo, ele é inquilino numa casa, né, onde ele reside, e aconteceu uma situação durante alguns dias de extremo barulho durante o dia. Durante o dia. E o que ele fez? Entrou em contato com a imobiliária que administra a locação da casa dele. E a resposta da imobiliária, talvez ali desamparada de um apoio jurídico, foi no sentido de que... É de dia. Paciência. É de dia. Paciência. O direito ao silêncio é só à noite. E tá errado. Tá errado, né? O direito do silêncio, ele é mais latente à noite, óbvio, é um período de descanso, não se discute isso, é o período em que as pessoas estão em suas casas para descansar, para recuperar as energias para o dia seguinte de trabalho, né? Mas é um direito que existe também durante o dia. Existe também durante o dia, especialmente depois da pandemia. Né? Especialmente, eu quero dizer no sentido de isso ficou mais latente depois da pandemia, onde muitas pessoas passaram a trabalhar em casa. Né? Precisa de uma tranquilidade para poder, inclusive, trabalhar. Exatamente. E esse parece que é o caso. Né? E a resposta foi essa, não, durante o dia não tem nada para fazer. E ele veio me perguntar e eu falei, olha, está errado, esse posicionamento está errado. Né? Você tem direito a esse silêncio também durante o dia. Né? Mas como é que eu posso comprovar que o barulho tá absurdo, tá exacerbado, tá me atrapalhando? Falei, aí é uma prova técnica. Aí se chegar nesse nível de não conseguir com que o vizinho faça esse silêncio ou diminua a intensidade desse barulho, a gente precisa de uma prova técnica para comprovar os decibéis. Né? Ou seja, qual o volume daquele som que realmente está incomodando. Que aí eu preciso comprovar isso num processo judicial. Não, né? Exatamente. Não é uma prova complexa de fazer, só que a gente precisa que o vizinho continue aquele barulho para que a gente possa fazer a prova técnica. Né? Então, você espera ele começar a fazer de novo já? Exatamente. Né? Ficar torcendo para fazer o barulho, para você poder fazer a prova. E aí a gente cai muito naquela questão que a gente falou lá no nosso primeiro episódio do Papo Legal. Né? A questão de conversar. Né? Às vezes bater lá na porta do vizinho e falar, cara, teu barulho tá demais, tá me incomodando. Porque às vezes o vizinho nem percebeu. Às vezes para ele é normal um som naquela intensidade, enfim, ele nem percebeu. Né?
E muitas vezes também é uma situação que até então não incomodava, mas, por exemplo, até nesse caso que você falou, a pessoa passou a trabalhar em casa. Sim. Bom, o meu cenário mudou. Então é só realmente informar isso pro vizinho, contando, claro, com a compreensão dele. E falar assim, não tô pedindo para você fazer silêncio só para eu te atrapalhar. Não quero encher o seu saco, perdão a palavra. Exatamente. Mas é só porque a minha situação também exige um pouco mais de silêncio para eu poder trabalhar. Exatamente. Eu tenho uma cliente em São Paulo que ela estava com um problema que era justamente o seguinte. Durante a pandemia, ela e o marido passaram a trabalhar em casa. Tá? E a vizinha, são 2 casas ali, tá? E a vizinha tem cachorros grandes que latem o dia inteiro. Qualquer pessoa que passa na calçada, os 2 cachorros começam a latir. E ela falou, eu não consigo mais trabalhar. Porque é o dia inteiro, eu não consigo fazer reunião com o meu chefe. Que o meu chefe fala, cara, onde você está? Você está num canil? Tá no meio de um canil. Ela chegou a ouvir isso do chefe, você está num canil? Né? E aí foi conversar com a vizinha. Eu acho que nessa situação, eu acho que é até um pouco mais complicada, né? Porque não envolve uma coisa é a pessoa fazer barulho, outra coisa é um animal ou alguma coisa. Tá, você não tem total controle sobre aquilo. Exato, só que essa vizinha tinha um canil para os cachorros no fundo da casa. E ela falava, eu não vou prender. A gente chegou a ter que notificar essa vizinha. A gente fizemos uma notificação judicial nesse caso. E levou uns 6 meses para resolver isso. Aí só resolveu, resolveu. Com a minha cliente mudando de casa. Ela vendeu então a casa, ela falou, falou... foi só vender a casa. Foi super simples. Vendeu a casa, ela falou, não vou mais ficar, não vou brigar, não vou entrar nessa vibe. Vendeu a casa. Mas você vê onde chega a falta de compreensão. Né? Então, é aí que tá. O problema também que a gente fala, de tentar solucionar fora da esfera judicial, mas tem que contar com a bendita da boa vontade. Não é? Exatamente. Nem sempre as pessoas têm. Ai, Deus. Fazer que as pessoas tenham boa vontade ou compreensão, acho que é... Se eu soubesse isso, como fazer as pessoas serem mais compreensivas. Né? Eu acho que estava melhor, né? Eu acho que não. Não, acho que não. Mas é. E aí, falando em contrato de locação, eu queria puxar um pouquinho para uma dúvida que sempre me perguntam, né? Que é a questão da multa por rescisão antecipada. Né? Existem, porque os contratos de locação residencial, eles são firmados pela lei no mínimo com 30 meses. Tá. Então, se você tiver um contrato de locação residencial que tem um prazo inferior a 30 meses, todas as consequências da lei terão por base 30 meses. Tá? Independentemente do período que você negociou. Independentemente do período que está escrito no contrato. Tá? Legal. E como é que as pessoas mudam essa regra? Tá? Elas geralmente no sentido de que é comum colocar uma cláusula no contrato de locação, falando que a partir do 12º mês de locação, não tem multa por rescisão antecipada do contrato. Basicamente, essa é a redação da cláusula. Ou seja, fique pelo menos 1 ano aqui. Exatamente. Se você rescindir esse contrato 1 ano depois, você fica isento dessa multa de rescisão antecipada, que é uma multa calculada proporcional ao tempo restante de contrato. Então, quanto mais decorre o tempo desse contrato, menor é a multa que você paga. Mais tempo que você fica na casa, menor a multa. Pronto. Tá. E a dúvida que sempre surge, inclusive me surgiu essa semana, é a seguinte: o proprietário quer a casa de volta e ele falou que ele paga a multa. O proprietário paga por um inquilino? Só que essa opção não existe na lei. Essa cláusula é para proteger o inquilino, não o proprietário. E não para indenizar o inquilino. Exatamente, porque o inquilino tem que ter a segurança de, no local em que ele mora, ele vai ter essa tranquilidade. Que durante o período do contrato, o proprietário não vai poder retirá-lo da casa. E não existe uma forma do proprietário exigir esse imóvel antes daquele período. Se tem contrato com prazo de vigência válido, não. Não tem. Não vai sair. Mas eu pago a multa. Não só se o inquilino quiser. Concordar. Porque se o inquilino não concordar, ele vai perder essa ação. Legal. Tá? Numa situação normal, né, de contrato. Ele vai perder essa ação. Eu acho que está aí também uma forma de justificar você sempre elaborar um contrato de locação e não ficar
no boca a boca ali. Não, vem aqui, fica tanto, me paga X, pode ficar o tempo que você quiser e tal. E depois as situações mudam, fica a palavra de um contra a palavra do outro, aí lascou-se, né? E aí a gente precisa comprovar que existia um contrato de locação tácito, verbal, né? Quando a gente poderia ter um documento. E se a gente tem esse documento, está comprovado. A gente não tem trabalho para isso adicional. Né? Mas se eu não tenho esse contrato, eu vou demonstrar que teve uma negociação tácita, verbal. Sim. As condições desse contrato tácito verbal vai seguir o quê? O mínimo que está na lei? O mínimo que está na lei. O mínimo que está na lei. Eu não vou falar, mas a gente negociou isso, mas eu não tenho como provar isso. Ainda que prove. A lei fala que o contrato de locação residencial é no mínimo de 30 meses. Mas eu fechei por 15, tá bom. Então, cadê? Exatamente. Não, e mesmo que esteja no contrato, né? Tem um contrato de 15 meses de locação. Tá. Tô falando de um contrato verbal. Não tem. Não tem instrução, né? E aí fica difícil, às vezes, até de tirar a pessoa da casa. Né? Do proprietário. Imagina que deixou de pagar o aluguel, o inquilino. Se tem um contrato de locação verbal, o proprietário primeiro precisa comprovar a existência desse contrato. Porque o inquilino poderia estar na casa por outros motivos. Poderia ser um comodato, ao invés de um aluguel. Aí é outro tipo de ação. Meu Deus. Exatamente. Então tem impacto, tem consequência, né? E aí a gente sempre fala a questão do contrato. Né? O contrato, na faculdade a gente brinca muito a questão do contrato no papel de pão. Né? É válido? Horas, é válido. Tem contrato de formulário, você compra até em papelaria o contrato pronto, você só preenche os dados. Puxa, é sério que você quer trabalhar em 2023 dessa forma? Com um modelão? Padrãozão? Não, tenha um jurídico, né? Você vai alugar uma casa... Ele até vai te proteger até certo ponto, mas as peculiaridades da negociação ali, cara, não vai ter isso. Exatamente. Não vai ter. Exatamente. E às vezes a pessoa acaba pegando um contrato de um amigo. Não, meu amigo usou um contrato, ele me mandou um modelo, eu vou usar igual, mas eu vou mudar isso aqui. Tá, mas então, de repente, aquele amigo já usou um modelo de um outro amigo que já mudou. Que para ele serviu, mas para você, cara, não vai funcionar. E, de repente, aquele contrato é uma colcha de retalhos. De repente, aquele contrato tem referência a cláusulas que nem estão no contrato. Aí você vai ver, tem cláusula com redação repetida, tem cláusula que uma fala uma coisa, a outra fala o contrário, mas está no mesmo documento. Exatamente. Né? Aí é uma maravilha. E às vezes a gente vê isso sair, às vezes, de imobiliárias. Né? E aí o que eu falo, é um problema, porque não me passa pela cabeça que uma imobiliária não tem um departamento jurídico especializado em direito imobiliário. Sim. Né? Tem que ter. Tem que ter, porque a função da imobiliária, eu sempre falo que não é fazer contratos, é intermediar as negociações. E aqui a gente está falando de locação, mas isso se aplica a compra e venda também. Intermediou a negociação, locação, compra e venda, ou qualquer que seja, passa para o jurídico. O jurídico faz o contrato. Mas pode ser que a redação do contrato, desse contrato, seja igual ao do anterior? Pode, pode ser, não tem problema. Exato. Mas deixa o advogado te falar isso, deixa o jurídico te falar isso. Né? E isso é um ponto relevante. Né? E o que você me fala, por exemplo, até que eu acredito que seja um problema um tanto quanto recorrente nos contratos de locação, que seja na hora da devolução do imóvel, então encerrou o contrato e aí o proprietário fala, mas tem esse detalhe aqui que você precisa fazer, essa reforma, isso não, mas isso aqui já estava, isso aqui foi você que fez. Tá, no laudo, a importância até de laudo de vistoria, acredito eu, bem feito, bem instruído, que não adianta nada ter só assinado e sem foto, sem nada. Com fotos, bem laudado, bem especificado. Precisa do laudo de vistoria dessa forma no início e precisa do laudo de vistoria final. Até para poder confrontar ali como era e como está, né? Exatamente, porque é dessa forma que vai acontecer. E às vezes a gente vê contrato de locação que ou não tem laudo de vistoria inicial. Puxa, se não tem laudo de vistoria inicial... O que adianta fazer o final, de verdade? Não adianta. Não adianta, né? Mas aí você não faz o final e aí o proprietário vai falar, mas, por exemplo, esse gabinete não estava empenado. Como que você está me falando isso se você não consegue comprovar
como ele estava no início da locação. Ah, mas é óbvio que não estava assim. Não sei se é óbvio. Ponto. Eu não sei se é óbvio. Para mim não é. Uhum. Para mim não é. Né? Então precisa do laudo de vistoria bem feito, com fotos inicial e final. E ainda com laudo, dá problema às vezes. Às vezes dá problema. Porque às vezes é um detalhe. Às vezes é uma janela que tem um trincadinho no vidro. Poxa, mas aí talvez nem no laudo apareça esse Esse trincadinho. Esse é o ponto. Às vezes é um negócio tão pequeno que não apareceu no laudo inicial. Resumindo, a gente cai novamente na boa vontade, né? Exato. Na compreensão. Exato. Eu tive um caso que o problema do laudo envolveu um deck de madeira. Tá? Nossa, eu acho que madeira também deve ser uma das coisas que mais deve dar problema, né? Porque... Era um deck de uma área externa de madeira. Puxa vida, é óbvio que aquilo vai deteriorar no tempo. Você tem que ter uma manutenção, você tem que invernizar, você tem que cuidar. Mas tudo bem. Qual foi o problema? O problema é que o inquilino chegou com daqueles guarda-sóis grandes, tá? Que precisava ser fixado. Furou tudo. Ele furou o deck, ele colocou 2 parafusos. E a hora que ele mudou, que ele devolveu, que encerrou o contrato de locação, ele tirou aquele guarda-sol e tampou aqueles 2 furinhos com uma massa própria para madeira. A massa era marrom. Não, ficou realmente imperceptível. Tá. Muito bem, o proprietário viu. Ixi, o que vai fazer? Ele reformar o deck inteiro? Ele queria um deck novo. E tinha um laudo mas até de que vistoria. ponto isso daí tem razão? Porque Não tem razão. Não tem, não né? tem razão. Bom. Não tem razão. Bom. Aquilo deu um trabalho para convencer o proprietário de que ele não tinha razão, de que não era algo de bom senso. Ele pediu um deck novo. E a gente falava, gente, mas tá em ordem isso aqui. Não, mas no laudo de vistoria inicial não tinha os furos. E a gente falava, a gente está falando que não tinha os furos. Eu estava como advogado da inquilina. Nós estamos falando que não tinha esses furos. Só que não faz sentido o senhor querer um deck novo, porque tem 2 furos na mesma ripa de madeira. No máximo, a gente troca essa ripa. A gente desmonta o deck, troca essa ripa e remonta o restante do deck. Deu um trabalho. Isso daí vale, por exemplo, também... Claro que daí vai também do bom senso do inquilino e saber que você está alugando um imóvel, mas ele não é seu. Então não me venha fazer reformas absurdas ou mudanças estruturais. Então, ou pelo menos, se fizer, esteja disposto a retornar o imóvel da forma como ele era. Você tocou num ponto muito importante, né? Que é a questão das benfeitorias. Né? Que são essas melhorias no imóvel. Né? E elas podem ser necessárias, que são aquelas que precisam ser feitas, até por questão de segurança do próprio imóvel. Né? Essas benfeitorias, elas independem de autorização do proprietário, da imobiliária. Você pode simplesmente fazer e depois resolve isso. Tá? O resolve isso seria em relação aos custos dessa Exatamente. reforma? Exatamente. Se ela tem que ser feita, ela tem que ser feita e ponto final. Tá? Imagina um telhado caindo. Tem que ser arrumado. Tá bom? Não dá para esperar virar um mês para eu arrumar. Não, tá chovendo agora, eu preciso arrumar isso agora. Acredito que essa parte de umidade e tal deva ser meio que recorrente, né? Porque acho que é o padrão de... Exatamente. E é por época, de problema em imóvel, né? E é por época. Porque você chega na época, por exemplo, a época que a gente está agora, outubro, assim, que apesar que teve uma chuva hoje, ontem e tal, mas é uma época mais seca, é a hora das pessoas revisarem os telhados e calhas. Depois vem aquele período de chuva uma atrás da outra, e aí que vai os trincos, as cerçadas, aí e ninguém revisa, caminho sem volta. E ninguém revisa o telhado agora. Aí entra dezembro, janeiro, começa a chover, aí você não consegue fazer, porque já está vazando água para que lado, entendeu? Então tem as benfeitorias necessárias, as úteis, que aumentam a utilidade do imóvel, tá? E as que a gente chama de voluptuárias. Né? Que é aquela que é para mero deleite, que a pessoa quer fazer. Só para deixar mais bonitinho. Só para deixar mais bonitinho, mais confortável e tal. Tá bom. Quer fazer isso? A gente até coloca no contrato. Faça, mas dependendo da benfeitoria, peça autorização antes para o proprietário. Porque depois, se ele falar, eu não autorizei, você vai ter que devolver isso. Vai ter que fazer outra reforma em cima da sua reforma para deixar como é que estava antes. Exatamente. Né? De repente, o proprietário fala, eu não queria piscina no meu quintal. Poxa, mas esse detalhezinho de fazer uma piscina sem consultar, eu acho que já é demais, né? Já vi. Sabe qual é o problema? Eu vou só abrir um buraco eu vou fazer aqui custo meu mesmo, porque vai aumentar, não vou nem falar com o proprietário. Colocou uma piscina no quintal, ele olhou e falou, eu não queria piscina no meu quintal.
tira a piscina. Até Imagina, a imagina o tamanho do problema, o tamanho do custo que deu. E não teve o que fazer, Deus. tá? Deu um probleminha sério ali. Aham. Né? Bom, pessoal, chegamos ao fim desse terceiro episódio do Papo Legal. Gustavo, eu acho que o nosso tempo passa rápido demais quando a gente conversa. Passa muito rápido. Porque a isso conversa bom. é sempre interessante. Que bom, que bom. Tomara que os ouvintes achem também. E modesta. Exatamente, somos modestos também. E, pessoal, muito obrigado pela audiência e vamos até o próximo programa. Um abraço. Lembrem de mandar sugestões para as redes sociais do Rubens. @Rubens Capistrano. E a gente vai palpitando daqui para frente os próximos. Um abraço a todos.